Passado desastroso e uma vida cheia de tragédias da atriz Maitê Proença. Quem vê Maitê linda, rica, com uma carreira de sucesso, talvez nem imagine as coisas absurdas que ela teve que passar desde a infância. Nesse vídeo eu contarei a história da atriz, mas é importante frisar que eu tocarei em assuntos muito sensíveis, então fique o alerta. O pai da Maitê matou a mãe dela quando a atriz tinha apenas 12 anos. Maitê vem de uma família bem estruturada financeiramente, filha de uma professora e de um procurador da justiça, e tinha 2 irmãos. Juntos, eles formavam uma família referência para todos que vivenciavam ali ao redor. Mas dentro de casa, eles viviam uma vida de violência e pressão. Maitê e os irmãos não podiam brincar na rua, não podiam ter amigos e não podiam nem assistir TV. Zusa, seu irmão mais novo, que tinha talento para o futebol e chegou a ser chamado de o novo Pelé, foi proibido pelo pai de seguir a carreira. Margot, mãe da Maitê, era uma mulher bonita, elegante, inteligente, gostava de estudar, gostava de música, tocar piano. Toda essa liberdade, uma mulher que não se resumia a apenas cuidar da casa e dos filhos, incomodava muito o seu marido. Certo período, ele começou a ter um ciúme doentio do professor de francês dela. Até que um dia, ele a encontrou perto de uma agência dos Correios com uma carta na mão. Ele deduziu que essa carta era de amor e seria enviada para esse professor de francês. Na briga, eles acabaram rasgando a carta e Augusto, pai da Maitê, ameaçou a mãe dela com uma arma, obrigando ela a entrar no carro. No percurso, ele atingiu o ápice da sua ira e bateu propositalmente o carro onde estavam os dois dentro em uma árvore. O intuito dele era acabar com a própria vida e com a vida da esposa. Porém, ambos saíram ilesos com pequenos arranhões. Assustada, Margot chegou a chamar o delegado. Mas ele fez pouco caso, disse que era briga de casal, que o marido tinha batido fraco na árvore, que a intenção era só assustar e que nada aconteceria, e que era para Margot se comportar e não irritar o marido. É esse nível de absurdo mesmo, tá, gente? Isso tudo foi em agosto de 1970, porém poucos meses depois, em novembro do mesmo ano, o pior aconteceu. Segundo o próprio Augusto, ele descobriu que a esposa continuava tendo aulas de francês e recebendo o professor em casa. Ele disse que isso foi a gota d'água para ele, que ele colocou a esposa contra a parede e que ela acabou confessando que sim, que ela o traía com esse professor e que já tinha o traído com vários amigos dele. Após essa suposta confissão, Augusto pegou um objeto cortante e tirou a vida da esposa com 11 golpes. Maitê assistiu toda a cena e viu sua mãe partir aos 37 anos. Mas não acaba por aí, tá? Após o crime, Augusto fugiu por 10 dias para escapar do flagrante e montar sua defesa, e o julgamento foi marcado por absurdos jurídicos. Primeiro que o juiz era amigo pessoal de Augusto, e segundo que essa história de carta de amor no correio e que ela confessou que traía ele foi contada pela defesa dele, ou seja, só a versão dele pôde ser ouvida, né, já que Margot não estava mais aqui. E no Brasil, na época, existia uma tese absurda chamada de legítima defesa da honra. Ou seja, o marido podia fazer o que ele fez com a esposa porque ela tinha ferido a honra dele. Foi a mesma tese que inocentou o assassino de Ângela Diniz, né? Pra quem conhece a história sabe. Tá, mas e a Maitê nessa história? Ela tinha 12 anos, ficou em estado de choque, não entendeu o que aconteceu, desenvolveu vários traumas e após perder a mãe, anos depois foi manipulada a depor a favor do pai nos tribunais. Isso mesmo, gente, uma menina menor de idade depondo nos tribunais. E aí ela acabou dizendo que viu o professor de francês deitado de pijama na cama da mãe em uma certa noite. Anos depois, ela confessou que disse isso porque foi obrigada e que ficou com medo de perder o pai, já que já tinha perdido a mãe. Resultado, com a fama de ter tido a honra afetada, Augusto foi aplaudido na saída do tribunal e absolvido 2 vezes. Os anos se passaram, a família se desintegrou, o pai e os irmãos da Maitê tiveram problemas com saúde mental e vício em álcool, e em 1989, o pai da Maitê teve um surto psicótico, foi internado numa clínica psiquiátrica e foi diagnosticado com câncer. Aí ele chamou a Maitê e a obrigou a desligar os aparelhos do hospital, mas ela não aceitou. Então ele conseguiu uma arma com um amigo e deu fim à sua própria história ali mesmo no hospital. Agora, para Maitê só tinha restado os 2 irmãos, mas também por pouco tempo. Meses após perder o pai, o irmão mais novo, aquele que tinha talento para o futebol, acabou pondo fim na sua própria vida também. O outro irmão da Maitê estava indo para o mesmo caminho, com muitos problemas com álcool, mas ela não aceitou perder mais ninguém da família dela, pegou ele na mão e ajudou nos tratamentos. E foi assim que Maitê transformou tanta dor em arte, trilhou uma carreira brilhante na TV e fez história nas novelas. É considerada uma das atrizes mais talentosas e carismáticas do nosso país. E é dona de uma das belezas mais admiradas, mas por trás desse olhar, pouca gente imagina que ela carrega uma história tão traumática. Vocês sabiam desse passado de Maitê Proença? Deixem nos comentários.